E aí, vamos continuar nossa aula? Então, essa é a continuação da aula de formas do verbo to be, negativa e interrogativa, tá? No vídeo passado a gente viu a negativa só, e para não ficar um vídeo grande eu cortei e vamos ver a interrogativa agora, certo? Como é? Para que serve a forma interrogativa? Bom, é para fazer pergunta, né, gente? Porque interrogativo vem de interrogar, vem de interrogação. Interrogar é perguntar, é questionar. A interrogação serve para marcar isso. E, por sinal, é um defeito que as pessoas estão, assim, estão cometendo muito, né? Um erro que estão cometendo muito ao escrever em redes sociais, principalmente no WhatsApp, não colocar a interrogação. Tá fazendo uma pergunta, não coloca a interrogação, e quem tá lendo de cá não sabe se é uma pergunta ou se a pessoa tá afirmando mesmo, tá? Então, cuidado com isso. Os sinais estão aí, os sinais de pontuação, para ajudar a gente no entendimento, naquilo que a gente quer dizer. Não pode entrar em outros contextos, como vírgula, pontos e por aí vai, tá bom? Mas vamos ver aqui a forma interrogativa do inglês. Eu mantive aqui os nossos exemplos, lembrando que eles estão já na negativa, né? Porque eu tinha acabado de fazer, tá? Mas, quando você vai passar a uma frase para interrogativa, você deixa de afirmar para perguntar, em inglês você vai fazer diferente do que você faz em português. Porque em português você escreve a mesma frase e coloca a interrogação no final. Todo mundo já sabe que ali é uma pergunta. Em inglês, você tem que botar a interrogação, você tem que fazer alguma modificação na frase. Porque a língua portuguesa, ela é uma língua sonora. Então, na sonoridade, se sabe que se está fazendo uma pergunta, se está se fazendo uma pergunta ou não. Em inglês não é assim. Ela não tem a sonoridade da língua portuguesa. Então, o que é que acontece? Além de colocar a interrogação no final, que você vê se tiver escrito, mas se você estiver usando a língua falada, ninguém vai ver que tem uma interrogação no final da sua frase. Então a pergunta ela vai ser marcada por uma troca, por um acréscimo de alguma palavra. E no caso, se a frase que você tem é um verbo to be, se o verbo principal daquela frase ali, não digo nem o principal, se existe o verbo to be ali naquela frase, aí você vai ter que fazer uma modificação nele. Não, pronto, tô falando errado. A modificação não é nele, não é no verbo to be, é na posição dele. Você vai pegar ele de onde ele estiver na frase e vai jogar ele para antes do sujeito. Antes, ele vem para o começo da frase. Nem toda frase, né, nem toda pergunta já vai começar com o verbo to be, porque você pode estar perguntando, tá usando pronomes interrogativos antes, alguma informação antes. Mas a estrutura é se passar o verbo to be para antes do sujeito. Vamos na prática para a gente entender? A frase que eu tinha aqui, esqueçam que a gente tem esse norte, não é a negativa que a gente está passando para a interrogativa, é a positiva. Então eu tinha aqui, ó, eu estou bem vestida. Mas aí eu fiquei com a dúvida para onde eu fui. Então eu chego lá e pergunto, né? Ou antes de sair de casa, eu pergunto para minha irmã, pergunto para minha mãe, eu estou bem vestida? E aí? Aí o que é que eu faço? Eu vou ver. Qual é o verbo to be dessa frase? Am. Então eu vou começar a frase assim. Eu boto am. Esse am aqui estava no meio, ó, depois. Ele não estava começando a frase. Então ele estava com A minúsculo. Ele agora está iniciando a frase. Então ele recebe letra maiúscula, viu? Lembre disso, é a regra do português, mas é do inglês também. Início de frase com letra maiúscula, nomes próprios, letra maiúscula. E depois eu venho o quê? Ó, peguei o M, botei pra frente. Aí depois vem quem? O sujeito. Quem é o sujeito? Eu. E como eu disse no vídeo lá
dos pronomes pessoais, eu é sempre com letra maiúscula. É um I maiúsculo sempre. E aí coloco o resto da frase. Bem vestida. Mas é uma pergunta, amores. Então, põe a interrogação. Não esquece. Então, eu fiz 2 modificações. A primeira foi tirar o verbo to be do lugar dele, passar ele para o início da frase e coloquei interrogação no final. Pronto. Eu já passei do que era positivo, já passei para interrogativo. O que eu estava afirmando, agora eu estou perguntando. Antes eu estava afirmando que eu estava bem vestida. Agora eu estou perguntando, estou bem vestida? Não respondam agora. A segunda, eu dizia, ela, she is tall. Ela é alta. Agora eu quero saber, essa pessoa que você está falando aí, ela é alta? Eu vou fazer uma pergunta. Então, o que é que eu faço? Identifico o verbo to be. Oh, é isso. Lembra? Início de frase, letra maiúscula. She. She é nome próprio? Não, é pronome pessoal. Então, ele vira minúsculo também, porque ele não está mais iniciando frase. Perdeu o posto. E o resto da frase. Tal. Tá certo aqui? Tá, né? Pronto. Inverti o verbo to be, passei ele para frente do sujeito. Não, amores. Tem que botar a interrogaçãozinha. Agora eu estou perguntando, ela é alta? A professora me botou para frente, então agora a frase é assim. É ela alta? Estou eu bem vestida? Mas a gente não fala assim. Então lembre que o que eu falei para vocês, que quando a gente traduz do jeito que a gente fala. Você não pode mudar o sentido do que você está traduzindo. Aí está errado. Mas você tem que trazer para a forma como você fala. E por fim, que esse vídeo já ficou mais longo que os outros, temos they are at home now. Eles estão em casa agora. Esqueça o not, viu? Aí eu pego o verbo to be aqui, que é are, jogo ele para frente e sigo com o resto da frase que sobrou. É só uma arrumação diferente que você faz. Você não bota o verbo to be 2 vezes. Você não repete a palavra. Ó. E coloca a interrogaçãozinha. Agora eu estou perguntando, estou querendo saber da vida dos outros, se eles estão em casa agora. Então eu estou perguntando, ó, eles estão em casa agora? Agora eu perguntei, tá? Porque antes eu tinha certeza, agora eu não tenho mais. Então virou uma pergunta. Então é assim que a gente faz. Teve verbo to be na frase, pega ele e joga para frente do sujeito. Ele passa para frente do sujeito, bota a interrogação no final e aí fica chuchu beleza. Até a próxima, amores!